bom dia. Bom dia, professor. Bom, vou começar porque agora está gravando, né? Então a gente, mesmo aqueles que chegaram um pouquinho depois, podem sempre voltar ao vídeo, né? Então a gente está nesse capítulo 04 aqui. Deixa eu arrastar para a posição, né? A gente fez uma demonstração que relacionou o que a gente chama de circulação, né? Definiu como circulação, que é um limite, um caminho muito pequenininho em cima de uma superfície, com a integral sobre a borda dessa superfície, tá? No que se estabeleceu, né? Que está um pequeno resumo do que eu já fiz a aula passada, né? Como chamado teorema de Stokes. Às vezes teorema de Stokes-Kelvin. Tá? Então você tem uma... É interessante observar, né? Que você tem uma integral cujo domínio é uma superfície. É uma soma, né? Isso aqui representa uma soma sobre toda a superfície desse produto escalar aqui. Esse objeto é o rotacional do campo, né? Do campo vetorial. Ele também é um vetor, né? E ele é local, ele depende, para você ter o valor disso aqui, você precisa estabelecer qual que é o valor da posição, ou do argumento, né? Que a gente chama de R, às vezes, com vetor em cima, né? Para poder calcular esses produtos escalares, aí somar. Quando você soma sobre toda a superfície, aí você obtém uma propriedade que já não é mais local, mas que vem de uma soma sobre toda uma área, né? Uma área de conteúdo, onde a função, que é o campo aqui, né? Tem conteúdo não nulo, certo? Ou se ela for zero, né? Situando-se quando ela é zero. Essa integral que cobre toda, né? Que vai somando sobre um domínio específico, ela tem uma relação direta com uma integral que faz a cobertura apenas do bordo da superfície. Então é interessante, porque às vezes as pessoas se espantam, né, os valores de psi apenas sobre o bordo, que é onde passa essa integral aqui de caminho, sejam suficientes para determinar uma integral que varre a superfície inteira, né? Tá, isso é em 3 dimensões, portanto, veja bem, tem algumas características sobre a superfície, que às vezes é chamada superfície de Jordan, né, ou outra nomenclatura, mas, em geral, um bordo não define unicamente uma superfície, né? Mas, veja, isso aqui tem uma relação, né? As pessoas não deveriam se espantar tanto quando já viram a solução de equações diferenciais, né? Você determinando as condições de contorno, a solução tem teoremas de unicidade, né? E vão determinar a solução que passa naquele contorno unicamente. Então, isso não chega a ser uma novidade. O fato de você... Mas é interessante, o fato de uma integral que cobre apenas os valores de psi na borda é suficiente para estabelecer o valor de uma outra integral que, na verdade, faz a soma sobre uma região interna à borda, tá? Esse é o teorema de Stokes, ele é bastante útil, né? Vamos dizer, a gente faz alguns exemplos. Eu avancei com essa discussão na aula passada, né? E te chamei a atenção de que ele vale, quando a gente fala aqui, quando faz aquela soma, dizendo que a função está bem definida em cada ponto dentro daquela área, não é... A gente não faz isso só para inglês ver, né? Como dizem por aí, mas a gente tem que evitar realmente possíveis singularidades, porque eu fiz essa relação
através de atropelando, né, uma região que tem singularidade para um campo que a gente estava já exemplificando, né? E deu errado, não deu certo, ou seja, o rotacional, eu presumi que era zero, erradamente, né, porque tinha uma singularidade no meio onde o rotacional não está bem definido, e a integral de caminho, que é um caminho exterior, que não passa pela singularidade, mas que abraça a singularidade, a integral não deu zero. Então você, no teorema, ficava com alguma coisa inconsistente na igualdade, né, porque você considerou que o rotacional era zero, exceto ali naquele ponto da superfície onde você presumiu que não ia ter problema. Alguns tipos de singularidade te dão essa liberdade, né? Eu vou ver se eu faço o exemplo de um aqui que poderia ser a descrição do que a gente às vezes chama do eletromagnetismo em duas dimensões, né, onde a singularidade é logarítmica, como a gente fala. É uma divergência logarítmica, né, que você tem no potencial, e essa dá zero tanto a integral de caminho para um caminho arbitrário, quanto o rotacional fora da singularidade, obviamente que na singularidade não está definido, mas mesmo assim, se você plugar o resultado ignorando, né, o ponto pequenininho, que é a singularidade, o ponto, né, não preciso falar ponto pequenininho, porque é redundante, né, o ponto que é a singularidade dentro do conjunto, você ainda assim tem uma igualdade, porque a integral de caminho dá zero, né. Você tem a igualdade validada ainda assim, isso que eu estou dizendo aqui. Então, aqui está o exemplo é esse campo tangente aqui, que já tem ele é interessante, porque ele já é, quando você desenha as linhas de campos associadas a ele, né, elas parecem que tem circulação, claro, excetuando-se aqui no ponto da origem, né, onde não está bem definido nem ele, nem as derivadas dele, né, certo? Essa anotação aqui, com esse θ chapéu e esse Rzinho aqui embaixo, B sendo uma constante, essa anotação se refere à coordenada cilíndrica, só para lembrar vocês, né, do que a gente já viu na aula passada, tá? Tudo bem. Então foi esse o campo que eu usei como exemplo, né? Se você faz a integral de caminho dele, ele dá um valor, aqui eu usei o C2, né, e desse desenho aqui seria o caminho interno circular aqui, mas eu posso fazer também por fora aqui. O importante é que você tenha esse procedimento que eu te disse que a gente vai fazer para volumes também, tá? Então, eu posso muito bem deformar um volume, né? Quando eu tenho uma integral sobre área e quero relacionar com uma outra integral de volume, que é o segundo teorema que eu demonstrei aqui. Está aqui para baixo, né? Essa região aqui das notas de aula, que se refere ao branch cut, a tentativa de abraçar ou de... Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu notei para você que em coordenadas cilíndricas, o que eu chamei de singularidade, na verdade, é uma linha de corte, né, um branch cut. Então, quando é aqui esse R, né, nas coordenadas cilíndricas, que você está vendo aqui, ele é um R que se refere à distância de um ponto qualquer até o eixo Z, não até a origem, né? Então, você pode pegar vários pontos com a mesma distância, formando uma linha, né? E você vê que o problema está no eixo Z mesmo, não na origem apenas, né? Certo? Então, aqui tem esse Rzinho igual a zero, quer dizer o eixo Z inteiro. Certo? Em coordenadas cilíndricas é isso que ele quer dizer. Então, muito bem. Então, nessa subseção aqui, ou seção aqui, das notas de aula, né, eu exploro um pouquinho mais esse conceito, né, fazendo um campo, em vez de ter uma linha de corte passando pelo Z, que admite que é uma linha mesmo, eu faço essa linha ser agora um anel, né? Na verdade, ela não é mais nem uma linha, perdão. Agora elas ficam uma casca cilíndrica. Entendeu? Porque olha só, aqui, né, é sempre que esse Rzinho for A, onde há uma constante positiva real, né? Então agora, em vez de uma
de uma linha passando ao longo do eixo Z, eu tenho, toda vez que essa distância até o eixo Z for A, não mais zero, tá? E isso define o quê? Define num plano que corta o Z, né, perpendicularmente ao XY, define um anel, mas em todos os planos define uma casca cilíndrica, né? Então você tem, a gente pode chamar de linha de singularidade, né? Não é bem uma linha, né? É uma casca cilíndrica, tá? Então isso aqui está fortemente, né, essas palavras aqui estão escolhidas de maneira muito coloquial, né? E até, talvez eu edite aqui, ponha a superfície de singularidade, né? Porque ela corre ao longo do Z, tá certo? Aqui é uma tentativa de lidar com ela, calcular o rotacional, refazer o problema e ver como que ela afeta. Obviamente, você pode evitar passar, né? Então fazer perto do A, mas ainda distante um epsilon, que você pode fazer tão pequeno quanto você quiser, e ver qual que é o resultado, tá? Então, esse eu vou deixar, eu não vou explorar aqui em aula, tá? Eu vou deixar de qualquer maneira, você ver que nesse caso você obtém uma integral, né, em que existe, você enxerga uma divergência quando o epsilon vai a zero, certo? Ou seja, dá problema, tá certo? Para esse campo, né? Então aqui eu discuto algumas tentativas de tentar eliminar esse problema e o que acontece de um modo geral, né? De um modo geral, esse problema aqui talvez sendo uma exceção, inclusive, porque já não se trata nem de um ponto, nem de uma linha, mas sim de um objeto bastante extenso que tem problema, né? Mas quando você consegue completar essas integrais, pelo menos você sabe que a integral feita sobre esse caminho estendido aqui, que inclusive passando pela deformação, você sabe que essa integral vai dar zero, porque ela cobre, né, o domínio dela que está aqui dentro, tá vendo? Eu estou passando a mãozinha em cima aqui, ó. Ele cobre uma região onde não há problema nenhum, entendeu? Então, onde está valendo o teorema, e o rotacional pode ser zero nessa região, mas nesse caso eu acho que não é, porque eu fiz o rotacional lá em cima, deixa eu ver. E acho que não deu zero, tá vendo? Ele não dá zero. Mesmo com A diferente de zero, não, ele dá zero com A diferente de zero, não dá não, aqui é quadrado, né? Aqui é o quadrado, então não dá zero. Tá certo? Então mas mesmo assim o teorema vale, né? Ou seja, se você fizer a integral nessa superfície do rotacional, ela tem uma relação com a integral de caminho, né? Portanto, imediatamente você tem uma relação entre a integral interna com a integral externa, tá? Através do teorema de Stokes, tá certo? Pode ser que a relação não seja evidente, porque não é um zero que dá na integral do rotacional, afinal de contas ele é diferente de zero nessa região. Estou só falando hipoteticamente, como eu disse para vocês, eu não quero estudar os detalhes desse exemplo hoje, tá? Quero deixar como atividade, aliás, está na hora, né, de subir umas atividades lá, eu deixei um descanso aí para dar um tempinho, né, de alguns dias, né, para não ficar aquela coisa muito paranoica, né, já que eu não vou dar prova, eu vou fazer vou fazer as coisas numa intensidade enorme, acho que não tem necessidade de fazer isso, né, mas temos algumas já prontas, inclusive, tá? E tem outras em preparação, né. Eu tento subir atividades que eu mesmo resolvo antes, né, para não ficar com aquele mico, né, na hora que você vai resolver e não tinha resolvido, você fica com pena de quem resolveu, né, porque era difícil, você pensava que era fácil, né. Isso é uma tentativa, né, claro que às vezes isso pode escapar, essa regra, né, e aí eu vou saber, mas eu tomo atitude, normalmente eu me retraio quando eu faço alguma coisa desse tipo, e eu percebo que foi muito... a gente tem que fazer um balanço entre o custo-benefício, né? Se o exercício media realmente alguma coisa, mesmo sendo difícil, a gente deixa, né? Discute, talvez refaça o critério de nota, né? Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui, porque eu corri rápido da aula passada aqui, né? Sobre o outro teorema, né? Que é o teorema da divergência, tá certo? E tem mais relação, você que já viu um pouquinho de eletromagnetismo em física 3, né, ou mesmo no curso, talvez já tenha antecipado, você sabe que tem
uma relação, né, com a lei de Gauss. Então, o teorema da divergência, ele vai tentar, ele repete, né, na verdade ele não vai tentar, ele repete as mesmas considerações na tentativa de estabelecer, e é bem sucedido, uma relação entre uma integral fechada sobre uma área, e aí como é uma área fechada, existe um interior que é volumétrico, né, que você pode identificar, e justamente a integral sobre esse interior se relaciona com a integral sobre a casca, muito parecido, análogo, né, ao que acontece com a integral sobre um caminho, né, e tem a superfície como interior, tá? Então você veja que é uma analogia perfeita aí, só muda a natureza das variedades, né, a dimensão. A natureza é um negócio vago, né, a dimensão das variedades é diferente. As considerações são perfeitamente as mesmas, entretanto, quando eu desloco o eixo de os meus normas, exatamente como eu fiz antes, como vamos relacionar produtos escalares, né? A gente considera uma rotação do sistema de eixos para que o Z fique sobre, ou fique alinhado de maneira que eu possa pegar um cubículo de volume aqui, que está num ponto R da parte interior do volume, e aí eu faço a mesma consideração que eu fiz, só que agora, em vez de eu faço essa soma aqui, em vez de ser sobre caminho, é sobre a superfície do cubículo. Tá? Então eu faço esse limite, quando o dV é muito pequeno, da superfície do cubículo aqui, né? Somando sobre superfícies. Tá? Nesse caso aqui eu fiz as faces y e menos y. Já que as demais, né? As demais faces, né? Daquele cubículo tem a mesma estrutura, só trocando o y normal, né, o y chapéu, que é o vetor normal, pelo vetor normal. O z chapéu, as superfícies que são perpendiculares ao eixo z, né, e o x chapéu são as superfícies que são perpendiculares aqui na figura seriam essas aqui perpendiculares ao eixo x, tá? Então essa aqui tem como normal x chapéu positivo, e essa aqui x chapéu negativo. Menos x chapéu, mais x chapéu, mais e chapéu, menos e chapéu aqui. Eu fiz as y, né, que são, na verdade estou trocando, né, perdão, aqui são as y, essas achuradas aqui são as que eu usei, né, são as que tem o y normal, e as que tem o x normal, chapéu, são essas aqui que estão dando a face aqui para a folha, né, tá certo? Só para corrigir, né, porque a gente fala as coisas às vezes um pouco distraído e troca, né, então tá aqui, né, eu fiz essa aqui. O que apareceu quando eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz para a integral de caminho, só que agora tem esse elemento de área aqui, né, que no caso é justamente dx, dz, veja que o dy não aparece aqui porque a superfície é perpendicular ao y, então não tem variação de y nela, né. Tá? Então esse é o elemento de área naquela superfície. Quando eu faço a expansão da função no entorno dessa, né, ao longo dessas áreas, né, eu obtenho as derivadas parciais, parecido com o que aconteceu na integral de caminho, né? Só que quando eu somo as componentes, as outras superfícies, em vez de aparecer o rotacional, aparece o que a gente chama de divergente. Tá certo? Tá travando aí? Aqui tá normal, não tá travando pra mim, não. Deixa eu aproveitar esse intervalo para ver se ela destrava um pouquinho, né? E vou beber um gole d'água aqui, tá? Ao vivo e a cores. Deve estar fazendo ruído, né? O microfone captura. Muito bem. Vamos continuar, então. Aí, Bruno. Era pro Bruno que estava travando ou não? Isso. Acho que era o Bruno. Tá horrível desde a semana passada, né? Isso vamos ver se a gente consegue. Hoje eu tô até com o fone mais ramperão, né? Que não tem aquele que tem que vestir na cabeça, né? Mesmo que ele toma menos recursos da máquina, né? Uma tentativa de
Se for a máquina, né? Porque às vezes é a internet, às vezes é a máquina, né? Muito bem, parece que vocês já se entenderam aí, né? Então eu vou continuar. Qualquer coisa, a gente torce para que pelo menos a gravação esteja ok, né? E eu dou uma olhadinha, né? Que horas são? Deixa eu olhar bem a hora aqui, que está marcando 8h20, né? Eu dou uma olhadinha no vídeo, nesse trecho, se tiver alguns cortes eu edito. Eu reponho, tento repor o que aconteceu, né? Às vezes a gente grava um pedacinho e faz uma emenda, dá para fazer essas coisas, tá bom? Muito bem, vamos lá. Aqui está, então, o resultado, né? Já estabelecido, que você nota a analogia entre uma integral que é feita fechada, aqui tem uma bolinha, tá? Para aqueles que vocês não viram. Então ela é uma integral que fecha sobre um objeto, que é uma variedade de 2 dimensões, uma superfície, né? Produto escalar. É o conceito de superfície como vetor, né, que a gente já discutiu bastante, e relaciona com a integral sobre, né, que cobre um volume, que é interior a essa superfície. Uma superfície fechada é possível identificar uma parte interna e uma externa, né? Superfícies mais, né, que ninguém... A superfície que a gente não inventa de fazer um contra-exemplo justamente porque eu falei, né, caso exista, né? Elas admitem essa identificação e essa integral de volume então é feita sobre justamente o volume interior na superfície, tá bom? Veja que é uma analogia, né? A analogia com a integral de caminho. Você também tem a integral de uma derivada lá, né? Só que lá você tem a derivada já é um vetor ela mesma, porque é rotacional, e você faz o produto escalar com o elemento de área, né? Aqui, o produto escalar, ele é efetuado ao tomar a derivada já. O próprio elemento de derivação, que é um objeto que a gente definiu como nábula, né, que ele encerra. Basicamente, isso aqui é só uma maneira de fazer a operação de uma maneira de um modo compacto, né? Isso aqui é uma soma das derivadas coordenada a coordenada, como você sabe muito bem, tá aqui dentro, tá? Mas é uma quantidade escalar, né, que está aqui no integrando, tá? Então, imediatamente, como eu estou pondo um ênfase forte em que o argumento de que não haja nenhum problema de divergência, nem sobre o caminho que eu estou fazendo, aqui no caso seria sobre a superfície, né, que eu estou fazendo essa integral do lado esquerdo, nem sobre o domínio, né, volumétrico, que é interior a esse objeto, né. Essa consideração, quando a gente faz para poder fazer aquela expansão, certo? Ou seja, a gente pode até avaliar com detalhe essa expansão para relaxar um pouco em vez de admitir que é analítico o campo, ele tem a derivada primeira ou segunda, eventualmente, certo? E não necessariamente todas as derivadas, tá certo? A gente pode avaliar com detalhe isso aqui para tentar abrir um pouco, né? Incluir mais funções nesse universo. Isso não é... já está feito, inclusive, né? Se você pegar um texto mais formal, você vai ver que o texto sempre faz essa consideração, né? Qual que é o tipo de analiticidade a que eu me refiro, não é a analiticidade daquela mais rigorosa, né? Que a gente chama com esse adjetivo analítico, mas possivelmente a existência de algumas derivadas. E quando eu digo, então, que isso essa suposição está em vigor, para eu que obtenha esse resultado, é importante isso aí, não é uma coisa que a gente ignora e passa por cima, assim, como se fosse... né? E aqui eu estou pondo justamente ênfase no caso oposto, quando existe uma singularidade, porque ele nos interessa muito. Não só porque o primeiro exemplo desse teorema prático aqui, o primeiro exemplo prático desse teorema é a própria lei de Gauss, certo? Que tem uma singularidade dentro da superfície no caso que interessa, né? Então a gente compara o caso que tem com o caso que não tem, para poder estabelecer as considerações sobre a lei de Gauss. Qual que é a singularidade? É a carga. A carga é a origem física, vamos dizer assim, de uma singularidade matemática, né? Por causa da natureza a gente imagina, né, que
existe um objeto que é uma carga pontual, né? E ao imaginar isso, a gente tem que lidar com o fato de que exatamente sobre a carga, que é um ponto, é onde eu tenho uma divergência, ou seja, essas derivadas que aparecem aqui não estão definidas, né? Quando eu fizer integral, quando eu quiser relacionar a integral sobre uma área, eu preciso levar isso em consideração, tá? Exatamente como eu fiz lá para o caminho. E onde mais isso vai aparecer? De uma maneira um pouquinho mais restritiva, vamos dizer assim, porque as funções são mais restritas, né, tem mais restrições sobre elas, é na integração complexa, né, no plano complexo que a gente vai ali, o benefício de fazer essas considerações é amplo mesmo. Se eu tiver uma singularidade dentro do volume, que seja uma singularidade pontual, por exemplo, né, eu vejo que eu poderia evitar, né, essa singularidade fazendo aquela deformação que eu fiz para o caminho, né. E como é que eu faço isso? Bom, você imagina a mesma coisa, né, você pega uma superfície exterior, que é a superfície que você tem realmente interesse, define uma superfície interior, em geral você escolhe ela sendo esférica para ficar mais simples, e liga essa superfície para uma superfície que pode ser um tubinho aqui, ó, em que você vai fazer uma integral que vai e que volta aqui pelo tubinho. Tá? Por quê? Porque ela, quando você está somando as áreas, contando, pega uma linha, soma, pega outra linha, soma, pega outra linha, soma, pega outra linha, soma, pega outra linha, soma. Quando você chegar no tubinho, você vai fazer a mesma coisa, pega uma linha, soma, faz sobre o tubo inteiro, na ida. Aí você vai lá dentro da esfera, pega uma linha, soma, pega uma linha, soma, pega uma linha, soma, faz na esfera inteira, vai chegar de volta no tubinho e voltar. Certo? Quando você volta, você conta tudo de novo agora, mas dessa vez com o sinal trocado, né? A orientação trocou. Tá bom? Que nem o caminho. O caminho, mesma coisa. Na verdade, então, aqui estão dois tubinhos, um que vai e outro que volta. Tá? Você pode começar, inclusive, deixando claro que tem dois tubinhos aqui. Claro, você vai fazer eles colapsarem um sobre o outro e também o raio tender a zero para que isso aqui não dê contribuição. Então é óbvio que nessa parte que eu deformei não pode haver nenhuma singularidade, senão você não pode fazer essas coisas aí, né? Não é aqui que vai estar a singularidade, é aqui dentro da esferinha, tá? Dá para fazer, então, a mesma coisa que eu fiz para o caminho, né? E como é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu para o caminho, essa integral, que é sobre a superfície inteira. Agora a superfície inteira tem a parte exterior, que acho que eu chamei de S1, né? Foi. E a parte interior, que eu chamei de S2. E essa integral, cujo volume interior a ela não tem nenhum problema, afinal eu deixei de fora a singularidade, essa vai ter igualdade com o rotacional, com o divergente, né, com a integral do divergente sobre aquele volume. Então não é mais uma integral apenas na superfície que te interessa, mas também sobre uma superfície esférica, possivelmente, quase sempre a conveniência vai ser essa, mas você pode ter alguma simetria sobre o próprio campo que você está usando, que sugira algo que não seja uma esfera lá dentro, para você fazer mais fácil essa integral lá dentro da superfície mais genérica, tá? Só essa ressalva aqui, daí a gente segue aqui, né, que tá bom, então agora eu fiz valer o teorema porque eu evitei a singularidade. Podendo fazer isso eu fiz, e você tem essa relação aqui um pouquinho mais extensa, né, então você não tem a relação exatamente da superfície que você tem interesse, que é externa, com a integral volumétrica, mas sim de uma integral que você quer avaliar, que é mais complicada, possivelmente, mais uma integral sobre uma superfície que tem a simetria que você gosta, portanto você tem esperança de conseguir completar essa integral efetivamente, fazê-la, né, por causa, possivelmente, produto escalar de psi com ds é zero, por exemplo, ou é um valor bem fácil de integrar, na maioria dos casos, né, se for zero sempre, aí você estabelece, se é um campo bizarro que vai estabelecer essa relação mesmo na presença da singularidade, se isso aqui for zero lá dentro, né? Esse é o caso dos campos que eu te falei que são integráveis, né? Apesar de ter singularidade, a gente chama de singularidade integrável. Aquele campo que eu te falei que dá logarítmico em duas dimensões, né? Mas aí é a integral de caminho, aqui é a integral de área que eu estou fazendo. Certo? Vamos fazer o exemplo direto já para você ver como é que isso surge, tá? Que é esse campo B aqui, né? Só que agora em cilíndricas. Então dá para fazer isso? Tá.
que você vai fazer? Vai fazer o divergente, primeira coisa, né? Como é que você faz o divergente? Você pega, expressa o nabla, né, em coordenadas cilíndricas, está aqui, tá? E atua ele sobre o lado do campo, que também já está expresso em coordenadas cilíndricas, né? Ao atuar ao mesmo tempo que faz o produto escalar desses objetos, então, por exemplo, aqui vai ter Z escalar com θ, mas veja, você tem que derivar de dz, né? Esse primeiro termo aqui, tanto a parte vetorial que faz o produto escalar, que é o Z escalar com θ, quanto a derivada, que deriva com relação a Z, e não tem Z aqui, ó, que já estou nas coordenadas certas, tá? Quais são as coordenadas cilíndricas? É R, o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, tá? Que aparece em funções dentro desse vetor, tem que ter cuidado com isso, e o Z. O Z é a terceira coordenada, tá aqui, ó, por isso que tem uma derivada com relação a Z. Mas veja, né, nesse campo especial aqui, não tem nenhuma dependência em Z. Esse θ chapéu, ele depende só do θ, né? Ele é o cosseno de θ ao longo do I, ou do X chapéu, como eu falo às vezes, mais o seno de θ ao longo do J, ou do Y chapéu. Tá? Então, ele só tem dependência em θ. Então, não tem nada aqui que depende de Z, então esse cara aqui já dá zero, né? Quando eu for fazer esse, antes de fazer o produto escalar, eu faço a atuação do d de θ, com muito cuidado, né? Ele vai ignorar o que tem R, porque ele é uma derivada parcial com relação a θ, mas ele modifica o θ chapéu antes de fazer o produto escalar. Isso aí, se você não considerar, vai dar errado, seu divergente. Tá? Então, tenha cuidado ao usar coordenadas que não são as cartesianas, como eu chamei de atenção em outros pontos aqui dessas aulas, né? Porque existe isso, tá? É um preço que a gente paga por ter um cara muito mais simétrico e já desenhado para fazer derivadas sobre o campo que tem a simetria cilíndrica, né? Nesse caso aqui, tá bom? Esse divergente aqui dá zero para esse campo. É isso que, então, fazendo essas derivações e essas considerações que eu estou falando, né, com cuidado, esse campo aqui dá zero. Eu acho que ele está, inclusive, feito lá em cima, né? Lá em cima, quando eu faço a integral de caminho, eu também fiz. Não, eu fiz o rotacional, diferente, né? Aqui o divergente dá zero. Tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui para fazer uma aplicação? Vamos usar, eu quero fazer uma integral sobre uma superfície cilíndrica, só para ficar com a simetria já do campo, né? Tá certo? Então, veja que aqui você tem ds nos tampos, é proporcional ao z chapéu, para cima ou para baixo, né? Então, é proporcional aqui indica que você pode ter um para cima ou para baixo, né? Também tem contei aqui, além da intensidade do volume de área, você também tem um sinal. E nos tampos exteriores, né, você tem que o psi-ds é proporcional, quer dizer, o produto escalar é proporcional ao produto escalar do θ chapéu, porque o campo é tangente, com o z chapéu, não é? Isso aqui é no tampo, perdão. Isso aí não é no exterior, ainda não estamos na parte da casa, estamos nos tampos, o produto escalar já é zero, é isso que eu estou dizendo aqui nessas duas linhas aqui, tá certo? Então, porque o campo é tangente, né? Se o campo é tangente, ele está sempre ao longo do θ chapéu, que é perpendicular ao z chapéu, portanto, aqui nesses dois tampos, de cima e de baixo, a integral sobre o caminho, ou sobre a superfície, no caso aqui, vai dar zero, tá? É o lado esquerdo que eu estou avaliando aqui do teorema, né? Esse lado aqui, tá? Veja que eu já desenhei a superfície como duas superfícies, uma exterior, outra interior, né, já contando com o fato que o tubo que liga essas superfícies, aquele tubinho, ele vai dar contribuição nula, né? Então eu já tiro ele, eu faço mesmo a integral sobre uma região que a gente chama de multivalente, ou multiplamente conexa, né? Isso, a gente chama isso aqui, né? Tá bom? Veja que isso aqui dá para você avaliar também que o ds aqui, ó, o ds na superfície S1 e S2,
é normal, né? A superfície, portanto, ele é paralelo ao R chapéu. Mas o R chapéu escalar com θ, chapéu, que é a componente do campo, também é zero. Então esse produto escalar também dá zero nessas duas superfícies. Ou seja, a integral nessa superfície aqui, multiplamente conexa, dá zero. Ela já dá zero, certo? E ela coincide com a integral do divergente, que o divergente também é zero. Então funciona o teorema, e funciona porque eu excluí a singularidade, correto? Então nesse caso você tem o teorema realizado trivialmente, que a gente diz assim, com 2 zeros, um de cada lado, né? Tá certo? Você dá uma olhadinha nos detalhes para você ver que isso... Então eu usei o mesmo campo que eu tinha usado para a integral de caminho, para exemplificar que aqui o teorema, se você excluir essa linha aqui, né, que é o branch cut que eu falei, né, que está no zero, no z igual a zero aqui, ó, tá desenhado aqui, você vai ter. Agora vamos para o exemplo 2, que esse sim é o mais interessante, tá certo? É o exemplo do eletromagnetismo, né? Vamos lá? Então veja, a gente estabelece, né, o conceito de carga como um limite, não é, como a partir do... Quer dizer, na verdade, o conceito de campo elétrico é estabelecido a partir de um limite, né, da força sobre uma carga dividida pelo valor da carga, né, pelo Q, F sobre Q, né, quando a carga vai para zero. Nesse limite a gente tem o campo, as linhas de campo elétrico, né. Então você vê que a força aqui, ó, teria uma segunda carga, Q grande, por exemplo, porque é o produto das cargas que tem que aparecer quando você tem força colombiana, né? O produto das cargas que aparece aqui, já considerando o sinal delas, tá certo? Das duas. Mas eu dividi pelo Q grande aqui, ó. Dividi pelo Q grande a força, fiz o Q grande ir para zero. Para que o campo tenha essa forma aqui, né? Se você tiver uma distribuição de carga no Q grande, aí você precisa fazer uma integral, né? Para ter como é que é o campo elétrico, se você puder fazer essa integral. Certo? Então esse aqui é o limite, é a carga, né, vezes o que ela enxerga da outra, com a outra sendo pontual, tá certo? São linhas de carga que são, linhas de campo, perdão, que tem a dependência da distância com 1 sobre R ao quadrado, onde R é da distância até a origem. A gente supõe que a outra carga de prova está lá na origem, né, para simplificar aqui o jeitão. Então cada carga pontual parece para essa outra carguinha aqui pequena aqui, como produzindo um campo dessa forma, que se você for ter uma distribuição de carga, aí você não tem só carga lá na origem, né, gerando as linhas de campo, você precisa somar sobre essa distribuição, e cada elemento dq de carga vai ter uma contribuição dq sobre E ao quadrado ao longo da direção pertinente, no caso, né, que é a direção que liga, nesse caso, veja só, coordenadas esféricas, né, esse cara está medindo a distância até a origem, não é mais até o eixo Z, tá? Então, você me perdoe aqui ou me perdoe a homogeneidade da notação, na verdade, né? Porque aqui eu uso esse arrinho nos dois contextos, tá? Aqui, no caso, eu estou no contexto de coordenadas esféricas, esse ele representa a distância até a origem, e o R chapéu representa o vetor que sai em superfícies esféricas, né, no entorno da origem, tá? Centradas na origem. Então, se você fizer agora essa decomposição, por que eu tenho que fazer essa decomposição? Para fazer uma integral do divergente desse camarada aqui. Então eu tenho uma lição, tem bastante coisa para fazer. Primeiro eu tenho que tomar o divergente para ver quanto que dá. Claro que em R igual a zero, na origem, que é onde está, né, a carga, né? Certo? Essa carga aqui, ela está gerando as linhas de campo, essa carguinha aqui, tá certo? Quando você está lá na origem, que é onde está essa carga, tá? Qzinho, o que está acontecendo? Você não tem divergência bem definida, nem nem em campo bem definido, tá certo? Porque você tem uma divergência na origem, né?
Então eu tenho que evitar essa região. Como é que eu evito isso? Imaginando duas superfícies fechadas, né? Uma mais interna, que nesse caso, para mim, é interessante fazer esférica. Olha só, essa aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, aqui, ó, é interessante que eu faça a simetria dessa superfície esférica. Por quê? Porque o campo tem simetria esférica. Tá? Então, eu presumo, de uma maneira bastante razoável, que eu consigo completar essa integral sobre esse tipo de campo, se essa superfície interna for esférica, certo? Essa aqui pode ser qualquer forma, porque eu não vou trabalhar em cima dessa. Essa aqui é que está lá fora, essa que eu tenho interesse. Para essa aqui, eu posso imaginar, inclusive, que eu faço ela tão pequena quanto eu quiser. Vamos ver se não dá problema isso. Tá? Fazer tão pequena quanto eu quiser. De qualquer maneira, se o divergente do campo for zero, fora da origem, porque é onde a região interna dessa superfície multiplamente conexa se encontra, né? Eu já sei que essas duas integrais estão relacionadas. E isso sim vai te estabelecer a lei de Gauss, tá certo? Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Veja, se eu não tiver carga na origem, se a carga não estiver na origem, e estiver muito longe da origem, de maneira que eu tenha, para as duas superfícies eu não tenha nada dentro, isso aqui vai dar zero, né, desse lado esquerdo, e eu presumo que se o volume for arbitrário na hora de eu integrar, veja, isso é importante, hein? A integral do divergente de E sobre um volume que é interior a essa superfície, né, ela vai dar zero se eu não tiver carga na origem, se a carga estiver lá no infinito, bem longe da região finita que eu estou tratando. Então eu estou fazendo essa brincadeira ao contrário, né? Eu estabeleço que a integral de caminho dá zero, porque o campo é zero. Né? Se a carga, tira a carga, não tem carga. Nem no infinito, está lá no infinito, mas no infinito ainda, mas no infinito, professor, ela ainda vai aparecer um campinho aqui, porque ela cai com R ao quadrado, mas... Então, tira a carga, pronto. Põe a carga igual a zero, pronto. Desliga a carga. E você sabe que, pô, então o campo é zero, né? O campo, se o Q é zero aqui, o campo é zero. Tá certo? Você presume que seja zero. E aí a integral de caminho dá zero, e você estabelece então que essa integral é zero. Mas isso não quer dizer que o divergente é zero. A não ser que o volume seja arbitrário. E é. Que se a carga é zero, você pode escolher qualquer volume que você vai ter o lado esquerdo igual a zero. Aí sim, quando essa integral, né, dá nula sobre qualquer domínio, sobre um domínio arbitrário, né, aí você pode concluir que, pelo menos sobre a região que você considera todos esses domínios arbitrariamente, o divergente tem que ser nulo, porque o integrante tem que ser nulo, porque você não tem uma soma, não é, que dê zero. Às vezes ela dá zero sobre um domínio especial, quando você muda esse domínio já não dá mais zero, né? Se os números dentro dela não forem zeros todos, né? Muito bem, isso é coisa de cálculo 3, né? Você considera isso, não, na verdade isso é uma propriedade das somas, não precisa nem considerar cálculo 3. Muito bem, vamos fazer então a superfície sobre o que eu chamei de S2, né? A integral sobre o que eu chamei de S2, deixa eu ver se tem um desenho aqui. Acho que eu não fiz desenho para esse problema, né? Você consegue imaginar uma esfera, né, com a carga dentro, na origem, a carga está na origem, esse Qzinho aqui. Pode, tudo bem. Você pega, e vamos fazer, o S2 é a parte interna, que é sobre o qual ele é a superfície esférica, tá? Então veja, o produto escalar vai dar negativo para essa parte aí, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui no quadro, né, que a gente tem quadro para isso. Deixar isso aqui assim. Se eu consigo pôr para cima, não consigo porque a página pula, né? Não, tá indo sim. Dá para ver, né? Dá. Veja, vou fazer o desenho aqui.
porque já que eu não fiz nas notas de aula, né? Possivelmente porque eu usei o quadro. Aqui está o... Eu consigo colocar essa origem no centro, apesar de já ter começado torto aqui, né? X, Y, Z. A carga está aqui, ó. Tá? Isso aqui está o quê aqui? Carga na origem, né? Então tem uma carga aqui na origem, o campo gerado por essa carga, né? Que é o E, é igual a uma constante. Acho que eu usei essa notação aqui, deixa eu subir um pouquinho. Em coordenadas esféricas, né? Deixa eu ver aqui como é que eu fiz. Não, eu botei o 4πε0 para ficar familiar para aqueles que já viram um pouquinho de eletromagnetismo, né? Mas tudo bem, é uma constante, não importa. Vou deixar o desenho assim mesmo, uma constante K. Vou botar igual, vai. 1/4 e ε0. Já se referia a uma constante experimental, né? Que seria a constante do vácuo, né? Permeabilidade elétrica, o nome aí que ela tem. Tá? O que acontece? Tem uma divergência lá. Esse aqui é o S1, ó, é o meu S. Então, na verdade, em vez de pôr uma esfera aqui, eu vou deformar porque eu quero um S1 genérico. Ó. Tá? Não sei como é que é a forma desse. É uma S superfície qualquer, com algumas características, por exemplo, ela não passa pela origem, né? Algumas características elementares, mas eu não sei, pode ser uma forma arbitrária. Eu deformo ela para pegar essa outra superfície S2 aqui, que essa sim é esférica. Essa tem a simetria do campo. Então, para esse campo, a superfície é esférica interior. Se tiver um campo que tem a simetria elíptica, você escolhe uma elipsezinha lá. Se for cartesiano, cúbico, assim por diante, tá? Mas ela está deformada, então eu sei que a integral sobre essa superfície de fora aqui, menos a integral sobre a superfície de dentro, se eu usar a mesma orientação, tá? Porque essa aqui tem os vetores normais apontando para dentro, quando eu conecto elas, né? Tá? É igual, né? Então tá aqui, né? Tá aqui em cima, ó. Tá aqui nessa integral aqui, ó. Tá valendo isso aqui. Então, a soma desse produto escalar aqui, somado sobre toda a superfície S1, que está aqui, ó, mais ela também somada sobre S2, dá a integral de volume, né? Eu estou usando aqui o sinal mais, porque eu estou presumindo uma orientação em que os vetores estão sempre normais, essas superfícies estão sempre para fora dessa região interior aqui, tá? Então, nessa superfície externa, quer dizer para dentro dela. Então, quando eu trocar aqui, eu posso pôr o sinal menos aqui e orientar para fora. É a mesma coisa, tá? Nessa que eu estou fazendo aqui já. Tá certo? Então, deixa eu abaixar um pouquinho o quadro, deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui, esse desenho aqui assim. Vamos ver se... Não, na verdade, a posição dele aqui tem que ficar aqui mesmo, né? É aqui que eu vou mexer. Tá? Deixar um pouquinho. Então, aqui a gente pode subir um pouco e ver que eu fiz essa sobre S2 aqui, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu fiz essa integral aqui sobre essa superfície interior aqui, tá certo? Veja que eu já pipoquei um sinal menos aqui para dar conta do produto escalar. O E tem o R para fora, como você viu lá na definição do E, tá aqui copiado, ó, certo? O R tá aqui para fora, né? E a superfície que é esférica ds, né, que é isso aqui, ó, tem o R chapéu para dentro, é o normal dela, né? Porque ela é esférica, ela tem a simetria já apropriada, escolhida para dar isso mesmo, né? Para dar R ou menos R, no caso, né? Então, o produto escalar que me deu esse sinal menos aqui, tá?
O elemento de volume, né? Deixa eu subir agora assim um pouco o quadro, né? O elemento de volume, em coordenadas esféricas, ele é R ao quadrado dr, isso aqui dá a escala de volume, né? Por causa das dimensões, né? São sempre volume, ele encerra 3 comprimentos, né? Mesmo que o conceito de comprimento não seja exatamente o que a gente pode ser, né? Daí tem um seno de θ, tem um dθ e um dφ. Veja que a minha convenção aqui, só para lembrar para vocês qual é, né? A convenção de coordenadas esféricas, para nós aqui, é uma convenção que já foi comum, pelo menos, que o azimuth é φ, e o ângulo polar é θ, e a distância é r, tá? Só para lembrar isso aqui, tá? Então está aqui o elemento de volume, né? Então, volta aqui, deixar o desenho aqui, né? Está aqui, ele apareceu aqui, o elemento de volume, né? Tá vendo? Aqui, ó, o dθ, o dφ, o seno de θ, o dφ. Por que o r ao quadrado foi embora do elemento de volume? Tá? Tinha um r ao quadrado aqui, ó. Tá vendo? No dv, ó. Tudo errado, né, Farinas? Não é o dv que eu estou tratando aqui, é o ds, né? Tudo bem, tira o dr, então. Esse aqui é o ds, tá? Se você quiser, ó, você pode fazer vetorial. ds, aí você tem que pôr aqui do lado um R chapéu, né? Menos R chapéu. Tá? Mas como isso já foi considerado no produto escalar, eu estou pegando o módulo, tá? Então não tem aquele dr, porque aquilo é elemento de volume, né? Tá certo? Não tem problema. Falei os dois, mas estou usando ds, é claro, né? Mas hoje eu acordei em cima da hora da aula, né? Hoje eu já sou um cara que de vez em quando confunde o que eu estou falando, né? Principalmente quando tem gente olhando, certo? Eu gosto de ficar sozinho com as coisas, né? Eu já corrigi aqui, tá? Então tem aqui o ds, é ele que está entrando aqui. O dv vai entrar na outra integral, caso a gente precise. Não vai precisar porque o dv a gente vai dar 0, você já sabe, né? Ele está logo aqui embaixo, tá? Deixa eu subir um pouquinho para você ver. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima, né? Voltando para a integral, vamos fazer então, a parte do lado esquerdo do teorema, né? Que a gente tem que completar. Então, de qualquer maneira, a pergunta ainda está válida. Eu estou com o ds aqui, ó, que foi o cara que me deu essa parte toda aqui da integração, mas o R2 sumiu. Por que o R2 sumiu? Porque ele cancelou com o R2 do campo, tá? O R2 do campo cancelou. Tá? Então eu estou naquela esfera lá, aquela esferinha de raio. O raio, você vê como ele cancela, isso aqui você já pode apreciar. Isso é uma característica desse campo em particular. Que tem uma simetria esférica ótima para essa superfície aí que eu escolhi, esférica pequenininha lá dentro, que é o S2. O raio se cancela, então eu posso fazer o raio pequeno, posso fazer o raio... É irrelevante se eu faço o raio pequeno ou não, na verdade. Tem gente que... Alguns livros eu já vi, né? Algumas edições de alguns livros eu já vi. Agora eu vou fazer o limite do raio tendendo a 0 para esse caso, eu não vou precisar fazer isso, porque eu escolhi uma superfície, né? Não, claro, vai precisar, mas não vai ter um resultado efetivo, né? Por que você vai precisar? Porque aqui nesse desenho, né? Aqui nesse desenho, você não pode igualar o divergente com a parte interior, inteirinha, né, da superfície exterior, se você não fizer esse raio ser minúsculo, né? Ou seja, você tem que reduzir o conjunto do S2 a um conjunto de medida nula mesmo, né? Você tem que chegar muito perto da singularidade para que o resultado seja cada vez mais correto do divergente ser nulo e que realmente você está fazendo a integral sobre a superfície externa que tem a carga só como divergência, tá? Senão fica outro problema, tá? Então, não é que não é importante, não. É que nesse caso, por uma coincidência, que o campo tem essas
essa dependência aí, 1 sobre R2, ele cancela a parte da área aqui, né? Tá? E, na verdade, do ponto de vista matemático, acaba sendo irrelevante para a integração mesmo, né? O tamanho da superfície, o resultado desse aqui, ó, para qualquer superfície lá dentro, tá? Estou sendo cuidadoso para saber o divergente certo que eu estou... Não, vai dar a mesma coisa, né? Na verdade, o que esse resultado estabelece, eu acho que essa falação toda minha aí de cautela, não tem muito... Você nem precisa mesmo fazer o raio igual a zero, porque o que esse teorema estabelece, de uma maneira muito evidente, é que a integral em S1, que é uma superfície deformada, ou qualquer, né, uma superfície não esférica, eu quis dizer com deformada, não é deformada, né, mas uma superfície não esférica, vai dar igual a integral da superfície esférica interior, só isso. Só isso que esse resultado vai estabelecer, tá certo? Você tem o mesmo que o fluxo é o mesmo, né? Fluxo é o nome que a gente dá, às vezes, a essa integral de superfície aqui. Tá? Então, veja, está aqui o resultado, tá? Porque essas integrais angulares são fáceis de fazer. Veja que aqui tem 2 defis, né? Agora que eu estou vendo aqui, ó, tá vendo? 2 defis. Então, um desses defis aqui é dθ para você aqui, tá? Um desses defis aqui é dθ, depois eu vou corrigir isso. Isso aqui é fácil de corrigir. Eu podia até corrigir online aqui, que outro dia eu tentei, mas eu estava com o quadro cobrindo, e vocês não viram, né? Vamos fazer a correção já. Aí você vê eu fazendo ela, tá? Como é que eu tenho que fazer aqui? É fácil, esse aqui é bem fácil. Esse aqui eu faço o seguinte, eu pego aqui a fotografia, fotografo esse camarada aqui. Deixa eu dar um zoom aqui primeiro, para facilitar um pouco a minha vida, né? Cada vez que eu reagrupo isso aqui no meu, não sei se no Adobe é assim também, mas no meu aplicativo ele tira uma foto nova, né? Então, eu tenho uma foto agora, só porque eu circulei esse cara aqui. Então agora eu vou aqui e dou um colar, né? Que vocês não estão vendo no menu, mas vai aparecer um teto aqui. Pronto. Pronto, agora eu salvo e depois eu atualizo lá no G Drive, né? Que é onde está o link para aqueles que vocês têm acesso. Agora tem que voltar o zoom para que a gente tenha enquadramento aí para vocês verem, tá? Então aqui pronto, corrigir. Ih, olha o outro dθ aqui. Ih, aqui tem que ter um blank, né? Porque agora tem 2 dθ aqui. Pô, cara atrapalhado, né, velho? Como é que a gente faz aqui? Ah, não vou fazer agora não. Tá certo, deixa eu deletar esse cara, deixa errado mesmo. Não precisa de 2 defis, obviamente, né? Tá, então ele estava olhando para esses 2 aqui e não estava vendo esse aqui, atrás da porta, né? Tá certo? Bem, então a integral em dθ, normalmente integral esférica, né? Principalmente quando só tem seno e cosseno, você tenta fazer observando que dθ vezes seno de θ é menos d cosseno de θ, essa integral aqui vai ficar de 1 até menos 1, você inverte de novo o sentido, né? Então vai ficar uma integral de menos 1 até 1 de dx. Você faz se você quiser. O importante é que essas integrais você completa, a integral em dφ é imediatamente, dá imediatamente 2π, tá certo? Que vai matar uma parte desse 4π, a outra também dá 2. O resultado é esse aqui, ó. O menos estava lá por causa do produto escalar, tá aqui, ó. Isso vai dar menos q sobre ε0, tá? Esse resultado aqui, tá? Então, você vai notar, né, que então a parte do lado esquerdo, como é que ela fica? Ela fica que a soma, né, essa integral menos q sobre ε0 é igual a essa integral aqui. Agora eu vou fazer essa aqui de volume, tá? Mas não vou fazer, porque eu vou primeiro avaliar o divergente e para boa notícia, esse divergente vai dar 0, tá? Como é que você faz aqui? Novamente, você expressa o divergente em coordenadas esféricas. Não precisa ser assim, você pode fazer em cartesianas, muita gente prefere, tá certo? Por causa dessa cautela que a gente tem que ter ao atuar com as derivadas. Você tem funções que dependem das coordenadas aqui. Então você faz esse divergente aqui, se você fizer... Isso aqui é o trabalho que você tem que fazer, né? Você vai ver que o divergente desse campo é 0. Claro, na origem não está definido, né? Mas eu estou numa região que não inclui a origem. Então, nessa região, eu posso pôr esse 0 aqui no integrando, o divergente dá 0, tá? E a integral de volume vai dar 0.
Ora, vamos voltar lá. Essa integral de volume dá um zero aqui do lado direito. Essa integral aqui dá menos Q sobre epsilon zero. Então, eu automaticamente tenho um resultado para uma superfície arbitrária. Então, o que está dizendo esse resultado é que o fluxo, quando eu passo para o outro lado, né, o Q sobre epsilon zero, daquela outra integral, o fluxo sobre uma superfície qualquer, para um campo desse tipo, né, campo de uma carga que está na origem, pontual, é sempre Q sobre epsilon zero, que é o fluxo que você encontraria para uma superfície esférica, é o que está dizendo aqui, tá? Essa é a chamada lei de Gauss aqui, tá? Uma relação disso aqui. Então aqui tem os comentários, né? Tá? Pode ser generalizado para um conjunto de cargas, mas aí as posições vão ser diferentes. Tá certo? Se você tiver, veja, vamos fazer uma ressalva aqui, né? Qual seria esse resultado se eu não tivesse carga internamente? Eu já falei antes, né? Se você fizer a carga igual a zero, faz o QI para zero. Aqui, ó, veja, nesse resultado dá para ver isso, né? Ou seja, não tem carga dentro da... Mas aí você vai falar, professor, mas tem campo dentro da superfície. A carga que está fora. Isso por isso que é bom ter o teorema, né? Porque se tem campo dentro da superfície, mas não tem carga dentro da superfície, não tem singularidade dentro da região que eu estou somando para estabelecer o teorema. Então eu não preciso fazer essa decomposição. Faço essa integral aqui direto, né? No teorema de Stokes, no teorema do divergente, né? Não de Stokes, é parecido, né? Às vezes eu troco o nome. Tá certo? E eu já sei que dá zero sem a carga lá dentro. Porque o divergente é zero. Entendeu? Se a superfície não abraça a singularidade, o divergente é zero lá dentro e ponto final. Não precisa ficar fazendo duas superfícies, tá? Essa aqui não aparece aqui, tá? Eu estava querendo subir para pegar lá a forma do teorema direto, mas aí vai subir muito, você vai ter muito efeito aqui, tá? Então, vale o resultado quando Q é igual a zero também, dá zero. Mesmo que tenha campo lá dentro. Mesmo que tenha campo lá dentro. A carga pode estar um pouquinho fora da superfície, né, mas as linhas de campos atravessam a superfície, ou seja, o campo não é zero dentro dessa superfície, que seria o caso trivial. Mesmo assim, a integral de EDS dá zero, porque não tem carga dentro da superfície. Tá? Então, a gente precisa completar esse resultado para chamar isso de lei de Gauss, né? E é isso que eu estou fazendo. Tá? Você entendeu, né? Eu fiz meio rápido aqui a segunda parte, né? Quando eu tiro a carga fora da superfície, o teorema de Stokes vale ali dentro, porque não tem singularidade, mas lá dentro o divergente é zero, e por causa do divergente ser zero, essa integral dá zero, e a integral de superfície, sem considerar o S2, porque eu não preciso fazer isso, mas se eu considerar também vai dar zero, não tem problema nenhum, certo? A integral sobre a superfície exterior é nula, mesmo com linhas de campo passando lá dentro, porque a carga pode estar um pouquinho para fora da superfície só. Tá bom? Então tá aqui, essa é a lei de Gauss, né? Se você tem o fluxo através de uma superfície, se tiver carga dentro dela, essa carga dá uma contribuição que é Q sobre epsilon zero para esse fluxo. Por isso que está mais para baixo aqui, eu generalizei, e falei que se você tiver várias cargas pontuais dentro da superfície, o que aparece aqui agora é a soma dessas cargas pontuais, tá? Elas aumentam o fluxo, conforme você vai somar só sobre as que estão dentro da superfície sobre a qual essa integral está sendo feita, do fluxo, né? As que estão exteriores não contribuem, tá? E aí sim a gente pode chamar isso agora de lei de Gauss, tá? Deixa eu ver se vale a pena explorar esse exemplo aqui agora. Já são 9h09, né? E hoje eu queria pipocar uns comentários sobre a parte de equações diferenciais de primeira ordem, para completar a discussão que a gente fez na aula passada, tá? Para completar a discussão que a gente fez na aula passada. Depois a gente pode discutir isso aqui, tá? Hoje, acho que a gente... Fica interessante encerrar essa discussão de hoje sobre o teorema da divergência, né? O teorema
que relaciona o divergente com a integral de superfície, a gente encerrar com o exemplo clássico da física, que é a lei de Coulomb, né? E a lei de Gauss, né, que vem da aplicação desse teorema, né? E principalmente talvez eu pipoque nas aulas seguintes, ou na aula seguinte, além dessa discussão aqui que começa na página 19, certo? Então, há mais aplicação, né, de eletromagnetismo, acho que não... Vamos ver se dá tempo, tá? No momento atual, que são 9 horas e 11 minutos, a gente vai fazer alguns comentários para complementar uma parte que não tem muito bem explorada nas notas de aula. Portanto, elas estão sujeitas, né, a você consultar o vídeo, pelo menos para a parte complementar da discussão, né? A parte essencial está lá, tá? Está naquela nota que eu chamei, acho que capítulo 7, né? Está lá. O que você precisa para fazer tudo que eu estou fazendo aqui está lá. Vamos fazer um comentário, né, sobre, usando já um exemplo, tá? Você vai ver, e um dos exemplos que eu usei era o exemplo da corrente no circuito lá do capacitor. Eu vou escrever aqui já a equação. Uma equação de primeira ordem, né? Deixa eu tirar de cima da luz aqui. Um pouquinho torto, né? A gente endireita aqui. Deixa eu tentar endireitar a câmera, né? Eu estou resolvendo tudo ao vivo e a cores, né? Inclusive o meu alinhamento dessa câmera aqui que está me desagradando um pouco. Deixa eu alinhar bem aqui. Pronto, tá bom, tá suficiente, né? Ela vai ficar subindo a montanha um pouquinho, mas... vai. Pronto. Você pensa que eu estou escrevendo torto, mas é a câmera que está... Isso aqui é uma boa desculpa, né? Para quem escreve torto, né? Dizer que põe a câmera põe a culpa na câmera, né? Essa aqui é uma equação que reproduz o comportamento da corrente num circuito, né? Que tem, não custa nada repetir qual que é o problema, né? Porque apesar de eu falar que já desenhei em 2 aulas seguidas, não custa nada repetir, é uma coisa simples, é um circuitinho desse tipo. E esse é o comportamento da corrente através, depende da condição inicial, se você faz a condição inicial ser o capacitor descarregado, quando eu liguei a fonte ao circuito. Pronto. Tem essa equação de primeira ordem aqui, o tempo aparece como variável que seria o x, o i aparece como variável que seria o y, né? Então, se você escrever na forma diferencial, do jeito que ela está dada, e perguntar se essa diferencial do lado esquerdo é exata, a sua resposta vai sair que não. Por quê? Porque o M é igual, o M é o cara que vai do lado do T, tá? É RCI, e o N é igual a 1. Por isso. Então aqui está o N, e aqui está o M. Você sabe que a condição seria a igualdade, né? Você deriva o cara que está no T com relação ao I. E o cara que está no I com relação ao T. Se isso aqui retornar uma igualdade válida, a diferencial é exata, não é assim? Mas veja, dm, di dá RC. E dn, dt dá zero. Então essa igualdade não está validada, ela não, na verdade ela foi invalidada, né? E a diferencial não é exata. Eu fiz uma afirmação de improviso na aula passada, né, foi uma indagação de improviso, sobre a relação da diferencial C exata com a integrabilidade, ou seja, com a separabilidade, né? Então, qual a relação da equação diferencial C, o que a gente chama de separável, com a diferencial C exata? Depois eu pensei um pouquinho, quieto no meu canto, né? E é fácil de resolver, talvez alguns de vocês já tenham resolvido essa pergunta, é que toda vez que a equação é separável, a diferencial pode ser colocada trivialmente da forma exata.
ou seja, ela é exata, virtualmente exata, ou seja, o fator integrante não precisa nem ser calculado, ele já está na tua cara. A hora que você separa e põe ela na forma separável, ela fica exata, é isso que eu estou querendo dizer. Certo? Não quer dizer que todas as exatas sejam separáveis, veja bem. Você estabelece num sentido só. Tá? Então, como é que eu estabeleço uma igualdade que seja igual aqui, não de, né, essa desigualdade aqui? Veja, então vamos proceder como a gente sabe, né? Vamos pegar isso aqui e vamos pôr na forma separável, como eu sugeri aqui. Como é que a gente põe na forma separável? Você quer tudo que tem I do lado da diferencial I e tudo que tem T, ou mesmo constantes, do lado do dt. Basta dividir por I aqui, ó. I diferente de zero, presumivelmente, né? Então, vai ter um I finito passando aqui, vamos ser positivo, né? Então vamos dividir todo mundo por I, vai ficar 1 sobre I mais RC dt igual a zero. Eu só fiz isso e já coloquei na forma separada, né? Isso é que é separação, né? Você tem todo mundo que tem uma variável num termo somado a outro termo que tem todo mundo que tem a outra variável. Não tem produtos com a variável estrangeira, né? Tá certo? E quando você consegue fazer isso, a equação é chamada de separável. Tá? Veja, agora eu tenho um novo n e um novo m. Tá? E a condição seria dn dt, não é isso? Igual a dm. Eu troquei aqui o n, eu tinha posto aqui, né? Não tem. Não, tá certo. Foi assim mesmo. Acho que eu troquei só a ordem, né? A ordem de quem está do lado direito e do lado esquerdo. Volta o vídeo aí que você vai ver. Tá certo? O que acontece? Ora, se o dn dt é zero, porque aqui só tem i. Só tem a variável i. Então, del n, del t é zero. E o del m, del i também é zero, porque aqui é constante, inclusive, né? Então, ela checa, ó. Checou. Tá. Deixa eu generalizar isso aí. Tá? Toda vez que a equação de primeira ordem pode ser colocada da forma como a gente tem usado, que é m dx mais n dy igual a zero. E você, ao colocar nessa forma, conseguiu um m que é um m de x e um n. Às vezes tem que multiplicar por alguma coisa para conseguir isso, tá? Ela não está dada, a equação diferencial de primeira ordem nem sempre está dada, já pronta, e basta você multiplicar pelo dx e já cai nela assim. Então, às vezes você tem que multiplicar por o que a gente pode chamar de um fator integrante, afinal de contas, é o caso da corrente aqui, deixa eu voltar aqui, né? Eu apresentei ela dessa forma aqui, e dessa forma que ela está, se eu multiplico pelo dt, eu caio numa diferencial não exata. Qual foi o meu fator integrante aqui? 1 sobre i. Eu multipliquei todo mundo por 1 sobre i, e essa nova diferencial aqui é exata, tá? Então, a discussão está valendo. Se a diferencial não é exata, você acha um fator integrante. No caso separável, o fator integrante é evidente, ele não precisa de, como eu disse antes, via de regra, você não precisa trabalhar para achar o fator integrante. Via de regra, né? Tá certo? Alguém pode vir aí com um exemplo em que ela é separável, mas precisa de uma análise mais técnica, né, como a gente fez nos outros casos, para achar o fator integrante, que deixa de uma forma geral, veja bem, se esse cara aqui só depende de x, a derivada dele com relação a y é zero, e se esse cara aqui só depende de y, a derivada com relação a x é zero. Então, vai dar zero igual a zero e ela é exata, né? Então, nesse caso, ela é exata. Então, o fato dela ser separável implica em ela ter uma versão exata muito acessível, tá? No contrário, não é verdadeiro, tá? Se ela for não exata, que é o contrário, não, a negação dessa afirmação, eu acho, né? Ou seja, se ela não for exata, não quer dizer que você não consiga integrar, não é isso? Tá certo? Ou seja, se ela não for separável, é isso que eu estava querendo dizer, né? Se ela não for separável, pode ser que ainda assim que você, com o fator integrante, consiga transformá-la em exata, tá bom? Vamos lá. Agora, são 9h20.
né? E essas são as considerações. Eu vou deixar aqui para vocês, já que eu estou com o quadro aqui, eu vou deixar aqui para vocês um exemplo que tem um pouco uma relação, guarda uma relação, se bem que, nesse caso, as equações da pandemia aí, né? A gente já está, esperamos que estamos realmente no final dela, né? Eu não sou tão otimista assim, né? A gente já tem previsão de aulas desse modo, pelo menos no primeiro semestre de 2021, né? Então talvez eu compre um quadro digital, eu ceda aos meus ímpetos, né? Porque o quadro digital eu não preciso montar ele no suporte, né? Talvez seja melhor, não sei, eu não gosto de coisa que toma processamento, né? E essa câmerinha aqui não toma muito, né? Então, voltando à questão do que eu estou falando de pandemia, porque você, quando vai estudar populações, né, você fala assim, o que é que faz com que a população, né, qual a taxa de variação de uma população num ecossistema? Como é que essa população varia no tempo? DN, DTN é o número de organismos, né? Vou botar organismos, né? Pode ser bactéria, né? Num ecossistema. O ecossistema, a gente pode pensar numa região com recursos possivelmente limitados, né? Onde existe competição. Tem definições aí que eu não vou entrar nesse detalhe, deixar isso para os biólogos fazerem, né? Então, como é que fica a taxa de variação? Então, um modelo que é razoável, é intuitivo, tá? É dizer, olha, quanto mais gente tiver, mais a população aumenta ou diminui? Não, aumenta, né? Porque se tem mais gente se reproduz, mais gente tem filhote. Razoável, né? Claro, você já está pensando em ressalvas a esse tipo de afirmação, né? Pô, mas aí aumenta muito a população, começa a competição por recursos, ou escassez, né, de recursos do ecossistema, e aí a tendência é que isso tem. Mas num primeiro momento, pelo menos, quando a população é pequena, você imagina que tem uma constante positiva. Eu vou chamar de 1 sobre tal, porque ela vai te dar uma escala de tempo aqui. Que dá uma constante de proporcionalidade. Isso é um modelo, tá? Um modelo que eu estou argumentando ser razoável. Se eu vou fitar isso lá para um ecossistema, daí eu tenho que determinar quem é essa constante aqui que eu inventei. Por que eu fiz 1 sobre tal, né? Tal, em geral, é uma letra grega, né? Usada para... Pode ser usada, às vezes você usa isso aqui para dizer que é o torque, tudo na física muito comumente usada para definir uma escala de tempo fixa, uma constante. Isso é uma constante, por que eu coloquei no denominador e disse que isso aqui tem dimensões, unidades de tempo? Por causa dessa razão que eu iniciei aqui, né? Isso aqui é o número de ocupantes, né, no número de organismos, que é adimensional, né, o número, 5 milhões, né? Então é a variação do número de organismos dividido pela variação do tempo, né? Que isso aqui sim tem unidade de tempo. Então aqui, do lado direito, eu tenho que ter as mesmas unidades, ou seja, o N, que é adimensional, dividido pela unidade de tempo da constante. A constante, qualquer constante que eu pipocar aqui, mesmo que eu chame ela de K, ela tem necessariamente unidade de 1 sobre o tempo. Então eu já ponho ela assim para fazer, como é que se diz, chamar atenção para essa propriedade, né? Aí você vai falar assim, mas professor, tá bom, eu quero um modelo melhor que esse. Esse modelo tem solução de crescimento exponencial, né? Acho que foi o Ian ou o Carlos que um deles perguntou na aula anterior, ou numa das aulas anteriores, por que isso aqui tem uma solução exponencial, né? Porque isso aqui, a derivada da função ser proporcional a ela mesma, é uma exponencial, não precisa nem ser na base E, né? Pode ser numa base diferente do E, mas aí você tem que ajustar essa constante para acomodar isso lá no argumento da função, tá? A gente usa a base E porque ela é mais direta.
Então, isso aqui daria, né, como solução, não preciso nem resolver, né, isso aqui dá como solução, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui, N é igual a um N de 0, a T sobre tal. Esse é o tal crescimento exponencial, que quando esses organismos são vírus, como é o caso aí da pandemia, isso é o que acontece no começo dela, crescimento exponencial, que é onde a gente tem que segurar muito cedo, porque crescimento exponencial é engraçado, né? É um negócio que vai, quando você plota isso aqui com o tempo, né? Você vê, uma coisa vai dobrando o que já tinha, né? Vai dobrando o que já tinha, né? Então, para a gente, ela vai ficando assim, né? E de repente ela cresce muito rápido, a partir de um certo tempo. Inclusive, dá para fazer esse exercício. Tem um certo tempo a partir do qual você não consegue. Se você tem uma taxa de retirada, né, você não consegue mais suprimir o crescimento. Você não tem capacidade, mas você teria que te retirar muito. Você tem que acompanhar esse crescimento para poder... Então, se você não começa a retirada muito cedo, o que é a retirada que eu estou chamando aqui? É supressão, né? Bloqueio desse comportamento aqui, que é um comportamento, uma tendência, né? Tá certo? Eu estou falando, claro, né, físico é assim, né, ele não fala só da parte matemática, né, ele tem que ficar metendo os bicos numa coisa que não é nem a área da gente, né, se for ver bem, isso aqui pertence aos biólogos, aos imunologistas, etc., mas aos matemáticos também, e por que não dizer que aos físicos não vamos deixá-los fora disso, né. Eu quero aprimorar esse modelo agora, para te dizer, olha, a partir de um certo número crítico, deixa eu apagar essa solução aqui, senão ela vai confundir a tua cabeça, né? Porque agora eu vou definir uma segunda constante. Eu quero que isso aqui comece a decair, ou tenha uma tendência à saturação, pelo menos. Então ele não vai ser só proporcional ao N, não. Ele tem um fator aqui que define uma nova constante. Deixa eu puxar para baixo, que tem uma luz aí, tá? Vou apagar esse gráfico aqui também, que fez parte de um argumento rápido que eu fiz aqui. Ele tem agora essa cara aqui. O que acontece? Se o N for maior que um certo N0, que eu vou definir fitando os dados ao ecossistema, tá? Isso aqui é uma outra constante para ser medida. Então agora o modelo tem 2 parâmetros em vez de 1. Tá? O que acontece aqui? Quando o N for maior que N0, esse termo aqui fica maior que 1 em módulo, né? Então o sinal disso aqui vira para negativo. Então, agora não é mais uma exponencial crescente, tem uma tendência de queda. Que a taxa de variação da derivada fica negativa a partir desse N, 0 aqui. Então, eu incorporei ao modelo um termo o mais simples que eu pude, tá certo? Que dá conta de brecar esse comportamento de derivada positiva a partir de um certo N0. Esse modelinho já é um pouquinho mais... Esse modelinho aqui já é um pouquinho melhor. Ele já fita alguns ecossistemas, você já consegue coisa melhor com ele, né? Qual que é o modelo que o pessoal usa aí para descrever a pandemia? Na verdade, é o modelo que chama SIR, né? Eu acho. Tem um SIR, né? Essa sigla que se refere a suscetíveis, infectados e... Acho que é não sei se é recuperado, né? Removido. Foi removido porque morreu ou porque se curou. No caso de viroses, que os organismos somos nós, né? Tá certo? Na verdade, não, né? O número de pessoas aqui. Tá? Então, são as pessoas que estão suscetíveis, as pessoas que estão... Então, aqui, veja bem, nesse modelo aqui da pandemia, não é o vírus que é o organismo, é a gente, né? Então, você tem 3 equações, né? Eu não lembro direito agora, né, mas um aqui tem uma constante e o produto é SI, veja. A outra tem, é fácil de deduzir, inclusive, mas eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou deixar para você, né, DI. Ele vai ter alguma outra constante aqui, e tem uma diferença, acho que é S menos I. Dá para argumentar isso aqui, tá? Então, na verdade, você tem 3 equações, eu não vou ficar lembrando aqui, porque isso aqui... Eu não sei, tá? Deixa eu botar um ponto de interrogação, que não lembro mais, tá? Eu podia mostrar o Google aqui, mas eu estou com pressa de terminar a aula. Eu vou deixar como exercício para você consultar. Com essa sigla aqui, você põe essa sigla e mais pandemia,
no Google, você já vai ter entre os primeiros links, bons links, inclusive derivando. Tem uma derivação legal, que o pessoal, eu vi um professor da engenharia química lá na Unicamp fazer, né, eu acho bacana, né, uma derivação que você pode, em vez de associar essas três funções que vão ter equações diferenciais acopladas aqui, associar com pessoas infectadas, você associa isso aqui com sistemas que tem reação, né? Então tem reação acontecendo. E aí essas constantes que aparecem de proporcionalidade são as constantes de reação, tá certo? E, enfim, mas depois eu posso, caso vocês tenham interesse nisso, tem muita gente na física simulando isso aí, né? Gostou? É facinho, né? Mais ou menos. Né? O que eu vou deixar como exercício aqui, já verbalizando? Avalia. Você consegue me dizer aqui, de pronto, se essa equação aqui vai poder ser associada a uma diferencial exata? Isso foi uma pergunta, tá? Alguém se arrisca a responder? Só vou fazer essa afirmação sobre essa equação, depois eu vou deixar para vocês responderem, resolverem, se quiser. Tá? Tem gente falando no chat, deixa eu olhar aqui. Não sei. Acho que sim. Por quê, Carlos? Por que você acha que sim? Carlos, não tenho certeza. Se eu não visse esse N aqui, eu achei que você tinha já mudado e falado, tenho certeza. O que que te dá essa suspeita, Carlos? A Mariana já tirou dela, esperta, né? Mineirinha. Fala, não sei. E acabou, né? Se você não vem conversar, não, né? Mas o Carlos falou, suspeito que sim. Aí já certo? O cara fica perguntando, né? Não falar coisa feia aqui, né? Certo? Ó, eu vou chamar atenção para uma coisa que é geral, tá? Quem são as variáveis aqui? É o N e o T, né? Só que o N seria o Y, o T seria o X. Não precisa fazer essa associação. O N e o T são as variáveis, né? Veja que aqui, ó, desse lado aqui não tem T aparecendo, tem o tal é uma constante, né? Aqui, desse lado aqui, ó. Perdão, eu tava de novo, às vezes eu caio nessa armadilha, por mais que eu me policie, né? Isso requer mais prática do que eu já tive, né? Eu fico apontando com o mouse num ambiente que não é o mouse não é o apontador, assim, é a minha mão mesmo, que é o quadro branco, no caso aqui, né? Desse lado de cá, eu tenho só N, que é a variável, né? É uma das variáveis, uma é N e outra é T. Não tem T. Então, de bater o olho nessa equação, eu sei que ela é separável. Eu sei que ela é separável. Se eu dividir por essa função de N aqui, ó, vamos colocar aqui, né? Eu tenho dn sobre todo esse trambolho aí, né? 1 sobre tal, n, 1 menos n sobre n0, tá? Menos dt igual a zero. Então, bastou eu dividir pela função que aparece, que é uma função só de y, que eu já coloquei ela na forma separável, que eu acabei de demonstrar que é exata, né? Essa aqui você vai fazer a derivada com relação ao tempo do cara que é o coeficiente desse aqui, que é uma derivada cruzada que você checa, né? E essa aqui você vai derivar com relação a n, não tem n aqui, não tem t aqui, portanto vai dar zero igual a zero. Então ela é exata. E por que ela é exata? Porque, ou por que a diferencial pode ser colocada na forma exata? Ou por que existe a diferencial exata associada com a equação? Porque ela é inseparável, né? Ela é separável, como eu vejo. Por exemplo, se isso aqui fosse uma função só de t, também é separável. Aí é uma derivada ordinária que você tem que fazer, né? dn dt igual a uma função de t. Na verdade, você vai estar fazendo uma integral. Né? Você tem que achar a primitiva, né? E depois, quando puser as condições iniciais, né, vai virar uma integral definida. Tá certo? Se isso aqui fosse uma função só de t, tá? Estou falando agora, tá? Na verdade, ele é uma função só de n, que também é separável, portanto, tranquilo. Essa integral aqui, quando você for integrar, essa aqui vai dar t, né? Aí tem que somar uma constante que vai ser determinada pelo problema do valor inicial. Essa integral aqui, você separa em frações parciais, né? Facinho de fazer. Isso você destira o mínimo múltiplo, né, comum aqui, né? Separa em frações parciais. Facinho de fazer, tá? Você faz de cabeça, rapidinho.
Essa separação você faz com lápis e papel, ajustando direitinho para que deu. Às vezes aparece um fator de meio, um fator que vai envolver N0 e talvez tal. Então você integra, depois põe a condição inicial. A solução, só para você que está curioso, porque isso aqui tem uma associação com dinâmica de crescimento, né? A solução é um negócio assim, eu vou colocar aqui para você. Depois que você resolver, você vai ver que o plot da solução, o pessoal às vezes chama, se eu não estou enganado com esses nomes, sempre me embanando todo, é sigmoide o nome dessa curva, né? Porque ela tem uma forma que lembra um S, se você virar ela perpendicularmente, um negócio assim, ela começa crescendo exponencialmente, e depois ela tem um certo valor do tempo que ela satura, tá? Na verdade, ela não chega a encostar, né? Ela tem uma aproximação exponencialmente, né? Que vai se aproximando cada vez mais exponencialmente de um valor de saturação, tá? Essa função, quem determina essa região de transição aqui, essa região de transição, né, onde ela está crescendo rapidamente, né, você vê que a derivada segunda aqui, a derivada é máxima, e a derivada segunda tem um pico aqui, né, certo? Essa região de pico, porque você vê a derivada está crescendo e depois a derivada está decrescendo, então a derivada segunda tem um pico, que determina exatamente o turning point aqui, né. Esse tipo de comportamento, ele aparece em outras circunstâncias, não associados a uma equação desse tipo, mas sim associado a outra, por exemplo, a distribuição estatística de Fermi-Dirac, que tem um comportamento, só que é o contrário, na verdade é um decaimento. Se você puser a variável nesse eixo aqui, ela teria que estar vindo de uma região saturada para uma que cai rápido, aqui exponencialmente, tá? Mas a forma dela vai te lembrar, para quem já viu estatística de Fermi-Dirac, né? Ela vai lembrar uma forma parecida, 1 sobre 1 é mais 1 mais uma exponencial, ou 1 menos uma exponencial, nesse caso que ela está trocada aqui. Tá bom? Então com isso a gente vai encerrar, são 9h37, e a gente vai deixar aberto para pergunta, gravando ainda inicialmente, tá? Inicialmente gravando, mas depois eu já, logo que perceber que não tem nenhuma pergunta, eu vou desligar o gravador, que aí vocês podem fazer, aqueles de vocês que querem discutir outras coisas, que não são tão pertinentes a ficarem gravadas, caso o julgamento de vocês, né? Avalie. Professor, Diga. o senhor falou que ia voltar a passar os exercícios. Quando vai ser? Tipo, é logo assim, ainda Logo. hoje? Possivelmente ainda hoje. Ah, sim, entendi. Possivelmente ainda hoje. Porque já tem, o que eu posso fazer é já subir as duas que estão prontas. Eu estou só avaliando bem, que já não são, acho que 2 ou 3, eu não estou ali, acho que são 2 ou 3. 2 ou 3 atividades estão prontas. Uma delas é uma leitura que eu vou pedir que você faça um resumo do que você entendeu em uma página. Então, uma leitura que é uma leitura que vai falar bastante sobre mecânica quântica. Então, eu não vou exigir muito, assim, não é uma lista de exercícios de física matemática, né? É uma leitura para você fazer e depois me dizer o que você entendeu, tá? Não vai ser joia para você, porque não vai ser... eu vou tentar fazer uma rubrica, né? Uma rubrica que leve em conta a entrega mais, assim, e claro, deixa alguma coisa para eu ver se o cara entendeu, né? Eu não vou julgar se o cara entendeu e vou dar mais nota. Então, às vezes, se ele não entendeu, olha, não entendi, mas eu li, mas eu vi que estava falando sobre isso, aquilo, né? Tá bom? Assim, sobre a aplicação desses conceitos que a gente tem discutido, né? Na mecânica quântica, não esse agora, né? Com essas integrais, teoremas integrais e a equação diferencial, né? De primeira ordem. Não exatamente, tem também, tá? E tem um exercício no final dessa leitura. E a outra é uma listinha mesmo de exercício que ainda vai falar sobre coordenadas esféricas e rotações, tá? Tem mais coisa no caminho já, viu? É só que eu sentar e preparar. Então eu devo subir 2 ou 3, no máximo 4 atividades, dependendo da intensidade de cada uma, e pedir para vocês entregarem daqui a 10 dias, por exemplo, tá? Enquanto isso eu preparo as outras para subir também, tá? Então vamos entrar num período, né, de atividades. É interessante fazer desse jeito, tá? Eu não acho que precisa ficar policiando, mas é bom,
É bom que a gente preste atenção para não perder um pouco, porque esse curso é assim, né? Se você para de acompanhar, depois fica difícil recuperar, tá? Como todos os cursos da física, aliás. Né? Então está respondida essa aqui. Quem que perguntou isso? Foi o Carlos, né? Fui eu. Tá bom. Então tá, eu acho que tá respondido. Eu tô falando que tá, mas eu não Ah, perguntei. tá sim, tá sim. Quer fazer mais pergunta? Eu vou desligar, ou posso desligar a gravação. Não, por mim pode desligar, professor. Tá, eu vou Por mim, desligar, daí, certo. se quiser, se for fazer pergunta física, deixa gravando, tá? Então deixa eu dar 3 segundos para você pensar. 2, 1.